welcome Mr. Haroldo Dutra Dias. Minhas amigas, amigos, boa tarde para todos. Nós percebemos uma condução espiritual do evento, na maneira como os temas foram distribuídos pela organização, e todos que aqui passaram, deram sua contribuição, suas palestras. A gente percebe como que se conecta a fala de cada um deles, embora não tenhamos combinado previamente essa fala. Isso revela que há um propósito nessa tarde, há um propósito nesse encontro, algo destinado aos nossos corações, para que esses 2 dias aqui nesse congresso da Flórida possam representar algo muito especial na nossa jornada como espíritos imortais. E o nosso papel aqui agora, finalizando essa tarde, é bem o de tentar realizar uma síntese e colher a contribuição de cada um que me antecedeu, aproveitar das reflexões de cada um deles e encaminhar o raciocínio para o tema que nos foi proposto, que é a construção da virtude. Eu quero então começar com uma poesia, está no livro Antologia da Espiritualidade, uma poesia ditada por Maria Dolores a Francisco Cândido Xavier, intitulada Conversa com Jesus, em que Maria Dolores diz assim: Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Quando nós pensamos na construção da virtude, é natural que o nosso pensamento se volte para as construções materiais. Então nós pensamos assim: alguém que comprou um terreno e pretende construir uma casa, ele faz uma seleção de materiais e, com um projeto em mãos, vai adquirir materiais para serem construídos. Um edifício, uma casa. Materiais que lhe são externos, que ele não possui. Mas quando nós
adentramos no reino do Espírito imortal e falamos aqui, depois de aprendermos essas novas perspectivas sobre o mal, depois de termos essa brilhante palestra do Alberto Almeida falando sobre o equilíbrio, depois da introdução histórica e enciclopédica do Divaldo, quando adentramos no reino do Espírito para construir a virtude, não estamos falando de adquirir algo que nos é externo. E esse é o grande ponto para refletirmos. Todas as virtudes divinas já estão em nós. Ninguém aqui precisa adquirir nada que lhe seja externo. Todas as virtudes estão em estado de germen em nós. Portanto, quando dizemos ou quando pretendemos abordar a construção da virtude, nós falamos mais de desenvolvimento da virtude, ou desobstrução da virtude. Portanto, o nosso paradigma deveria ser outro, deveria ser o da agricultura. É por isso que Paulo vai dizer assim, na carta aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E Paulo dizia isso num contexto em que os cristãos começavam a comparar expositores. Começavam a comparar os trabalhadores. Qual é o mais brilhante, qual tem o melhor desempenho. E começou-se a formar uma espécie de um campeonato. Não mais as bigas, mas agora uma competição na obra do Cristo. Isso nos leva a refletir, dentro desse paradigma da agricultura, que o crescimento das virtudes em nós é proporcionado pelo Criador. Ele nos cultiva, Ele retira as ervas daninhas, Ele corrige, Ele realiza a poda, Ele coloca as estacas, Ele aduba, Ele corrige o solo, Ele conduz. E essa condução divina é feita nas experiências. Portanto, se rigorosamente nós formos falar de evangelização da alma, que é o processo de desenvolvimento das virtudes, nós deveríamos pensar na encarnação como um todo, representando um grande processo de evangelização. A própria vida, a nossa história reencarnatória, o nosso gênero de provas e o gênero das nossas expiações dizem sobre nós. Dizem sobre o que precisa ser corrigido e o que precisa ser estimulado. Por isso, na mensagem Provações, o Emmanuel diz assim: diante da provação, não desanime, segue adiante. Todos nascemos com lições e problemas. Pelas tendências saberás por que sofres. Olha. Lições e problemas.
essas duas forças, lições, aquilo que não está bem equacionado. Quer dizer, qual a parte de nós que não está merecendo uma condução equilibrada, como o Alberto mostrou ali no vídeo? E o problema, como aquela parte de nós que não está desobstruída. Aquela parte que requer um tratamento mais carinhoso da nossa parte. E muitas vezes esse tratamento vem pela dor, pelas decepções, pelas lágrimas. O que ocorre, porém, é que quando nós falamos em virtudes, infelizmente nós caímos nesse paradigma da competição. E nós imaginamos então que devemos nos comparar a outras pessoas, devemos imitar essas pessoas, os seus trejeitos, as suas características, as suas marcas de personalidade, e devemos nos sentir inferiores por não sermos como fulano, beltrano, ciclano. Então eu selecionei um trecho rápido aqui do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita. Porque a escala espírita, ela começa na questão 101, falando dos espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Vamos ver, então, se há aqui traços de personalidade. Vamos examinar. Está aqui, caracteres gerais dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, com L. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequência. Falou de alguma característica? O espírito imperfeito é aquele que não é palestrante. Não falou isso aqui. Não tem características de personalidade. Bom, mas aí nós vamos então para os espíritos de segunda ordem. Quem sabe? 107, caracteres gerais. Predominância são os bons espíritos. Bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Virou. Desejo do bem. Então, fez um contraponto. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Agora, olhem aqui. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Diversidade. Chegamos então na questão 112, os espíritos da primeira ordem ou espíritos puros. Puros. O título já é. E aqui é preciso que a gente realmente reflita na grandeza da doutrina espírita enquanto síntese de todas as doutrinas espiritualistas da humanidade. O Espiritismo sintetizou o espiritualismo da história humana e avançou. E aqui começa na linguagem. Então, não são espíritos ETs, não são espíritos iluminados, não. A linguagem é precisa. Espíritos puros. Puros. Então, o que nos diferencia de um espírito puro é o nosso grau de impureza. Não a quantidade de pureza.
Percebem? Ou seja, os potenciais estão em nós, mas estão misturados, estão como a água num vaso de barro. Então, o trabalho da evolução é um trabalho de purificação, de retirar o que não serve mais. E aí, caracteres gerais: nenhuma influência da matéria. Não é predominância mais, é nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Superioridade absoluta. E é assim que nós deveríamos enxergar Jesus Cristo. Dentro dessas características. Bom, se é assim, se não há traços de personalidade, o que deve guiar a construção da virtude? Eu tinha separado aqui para falar um pouquinho sobre as paixões, mas aí o Alberto trabalhou tão bem, né? Citou, aí posso pular essa parte, ainda bem. Vamos seguir. Então eu resolvi buscar uma ajuda num grande teórico que estudou a alma humana de uma perspectiva espiritualista e que recebe um certo aval da espiritualidade, que é Jung. Em algumas partes, claro, né? Porque todos os autores precisam ser lidos com espírito crítico. E há uma obra, no trabalho dele, algo muito especial que me chamou a atenção, que é das tipologias. Os tipos de pessoas. Tipos psicológicos. Então ele começa assim, imaginando que a energia psíquica, olha que interessante, não é? Que André Luiz vai chamar de a matéria mental. Aquilo que emana dos seres e que circula na psicosfera dos seres. Essa energia, ela pode ter uma orientação para fora ou para dentro, gerando dois grandes tipos: os extrovertidos e os introvertidos. É interessante você encontrar extrovertido e introvertido, por exemplo, no aeroporto. Né? Porque o introvertido, geralmente, ele está com um livrinho, ele senta no canto, ele quer ficar ali, um fone, né? Ouvindo a musiquinha dele, fazendo as reflexões. Por quê? Porque a sua energia está mais voltada para a experiência interior. Não é? E o extrovertido, ele retira o seu alimento da interação. Né? Então, tem um introvertido, senta. Quem que senta do lado do introvertido? É sempre o extrovertido. Aqui é um segredo da vida. E aí o extrovertido chega e fala: você é daqui de Miami? Você é daqui de Miami? Não, sou de Belo Horizonte. Daí começa, não é? Essa interação. Que ele retira. Então aqui a gente já vê duas coisas fabulosas. Duas coisas fabulosas. Ao lado de um Bezerra de Menezes, não é? Tem um Cornélio Pires. Todos são espíritos que estão trabalhando no bem. Então, nós devemos ter um cuidado para não identificar virtude com característica de personalidade. Eu posso ser uma pessoa introvertida e absolutamente no caminho da virtude, tanto quanto extrovertido. E é um grande equívoco alguém introvertido querer se transformar num extrovertido a pretexto de adquirir virtude. Por quê?
Porque todas as pessoas que se aproximaram de Jesus ouviram dele um único pedido: seja melhor. Nunca ouviram de Jesus: seja outra pessoa. Nós poderíamos desfilar exemplos aqui. Muitos tentaram. A própria Joana de Cusa chega e fala: mas olha, eu ouvi sua mensagem, quero seguir, mas sabe, até meu marido, puxa vida, o marido trabalha lá, preposto César, né? E Jesus faz o que com ela? Aconselha que ela volte para o lar e ampare o marido e os filhos. Não há no Evangelho justificativa para que nos tornemos outra pessoa. E muito menos que nos tornemos alguém que não somos. Esse é um ponto fundamental. Porque talvez aqui seja o grande equívoco de quem pretende adquirir virtude. Já que nós temos que começar esse processo de aquisição da virtude por um alicerce, não coloquemos os nossos alicerces em areia movediça. Não queira se tornar outra pessoa. Não imite outra pessoa. E o mais fundamental, não se compare a ninguém. Não se compare. E não compare ninguém com ninguém. Evolução espiritual não é uma competição com o outro. Por isso Emmanuel conclui a mensagem em Provações assim: nosso maior desafio reside em nós mesmos. Então, o seu grande competidor não é outra pessoa. O seu grande adversário, a pessoa que vai te dar mais trabalho, é você. É você. Porque há um conjunto de experiências antagônicas na nossa história evolutiva. Muitas personalidades, muitas culturas, nós passamos por muitas experiências. Essas experiências, elas brigam entre si. Elas disputam nosso coração. E é muito comum a gente querer se identificar. Então, a gente constrói um modelo e quer se identificar com esse modelo. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nisso. Então, o que queremos dizer é: você é introvertido, então você é introvertido. E pode ser virtuoso. Você é extrovertido? Não tem problema nenhum. Você é falante? Não é? Não tem problema. Você pode ser virtuoso com essa característica. Não há mais virtude no extrovertido e menos virtude no introvertido, ou vice-versa. Esse é um ponto fundamental. Fundamental. E é por esta razão que ninguém vai encontrar um leão fazendo terapia, porque não se sente bem com a sua identidade. Alguém já viu isso? Não é? Mas, por exemplo, em Londres, há um indivíduo acionando a justiça londrina porque ele quer ser considerado um felino. Ele não se sente um ser humano e quer uma declaração na justiça de que ele é um felino. A crise da identidade, o meu maior receio é que, sob o pretexto do Espiritismo e do Evangelho, nós incorporemos esses distúrbios de identidade.
e comecemos a eleger pessoas para serem modelos de virtude. A virtude é alguém que resolveu-se, fez os ajustes internos, não alguém que se tornou outra pessoa. Nós veremos isso. Então, aproveitando aqui a contribuição do Jung, eu acho que agora vai divertir a todos. Ele caminha para 4 tipos de personalidade. Eu não chamaria nem de personalidade. 4 tipos de arranjos psíquicos. Arranjos psíquicos. Porque um arranjo psíquico é assim, imagina uma banda. Não é? Você pode colocar os instrumentos em diversas alturas. Você pode colocá-los para fazer coisas diferentes. Eu posso ter um quarteto e posso determinar que quem vai tocar a melodia é o violoncelo ou o violino. Arranjos. Então, o primeiro arranjo é o que ele denomina de pessoas intuitivas. Pessoas intuitivas. Essas pessoas têm um foco psíquico no futuro. Então, elas antecipam, elas visualizam, elas têm um faro para o futuro. Uma coisa, um pressentimento. Porque a função que predomina no psiquismo delas é a intuição. E é exatamente essa tipologia. Intuitivos, ou pessoas da intuição. Não é? São criativas, elas precisam de bastante espaço, precisam se expressar, né? Precisam de variações, de novidades, né? Mas elas têm uma profunda dificuldade de lidar com o cotidiano, com as limitações do corpo físico e do mundo material. Isso significa que elas sempre perdem a chave do carro. O celular, a inscrição para o congresso, o crachá. Isso quando elas conseguem chegar no evento. Mas é incrível, porque elas têm um faro impressionante. É como se realmente a experiência no mundo material fosse a grande lição. A grande lição. E não raro, elas sofrem de muita ansiedade. Porque o tempo da imaginação não é o tempo da realização. Não é? Então a pessoa chega e fala, nossa, que bacana, a gente podia fazer, o congresso está tão bacana da Flórida, da próxima vez a gente podia fazer com 3.000 pessoas, e uma câmera, quer dizer, o tempo da imaginação, em 3 segundos, eu regenero o planeta. Não é? Por isso existem os indivíduos cujo foco são a sensação, os sentidos. Esses são pessoas concretas, eles têm um foco no presente. Tem um foco muito grande nos sentidos físicos, eles são geralmente disciplinados, muito ligados ao mundo material, não têm muita dificuldade em lidar com rotina, com ordem, adoram conforto, segurança, lidam bem com o cotidiano, com o trabalho duro. O problema é que se você mantiver sempre os 2 pés no chão, você tem muita dificuldade de trocar de roupa. Então, esse excesso do concreto, esse excesso de pragmatismo, torna, às vezes, essas pessoas fechadas. Elas não conseguem lidar com a mudança. Elas não conseguem lidar com a impermanência, com a lei de destruição. Então, desapego, nem fale essa palavra. Não é? Esses espíritos são muito sensíveis às provas e expiações.
Porque as provas e expiações, elas lidam com a mudança. As expiações chegam para transformar nossas vidas. E se você está muito apegado, você acha que vai segurar com as mãos. Não vai. Então, Jung chamava que essas intuição e sensação são pessoas, as duas estão num grupo, que é o grupo da percepção. E, na verdade, a diferença delas é que elas percebem o mundo de maneira diferente. As pessoas sensoriais percebem o mundo pelos sentidos, e as pessoas intuitivas o percebem pela intuição, pela imaginação. Há alguém mais virtuoso? Não. Não, isso é uma característica. É uma característica. A virtude é como, dentro das características, você se articula. Isso é a virtude. Depois vem o outro grupo. Vocês vão adorar. Que ele chama de os dois tipos estão ligados à valoração do mundo. Então, enquanto os dois lá eram da percepção, esse aqui é do julgamento. Como que eles veem a vida? Como que eles valoram a vida? E eu acho muito bacana, porque o primeiro grupo diz muito do movimento espírita. É o grupo com ênfase na função pensamento. Então, essas pessoas, elas são voltadas para conceitos, sistemas. São muito boas com as palavras, muito boas com as ideias. Elas articulam muito bem o pensamento. Elas equacionam muito bem do ponto de vista lógico e racional. Se elas não têm uma resposta para tudo, elas estão próximas. Tudo tem um modelo, tudo tem uma maneira, uma metodologia. O mundo circula nesses sistemas e nesses conceitos. E não raro, elas publicam um livro singelo, com 50 páginas, que resolve o problema da humanidade. A questão é que, às vezes, elas dão a impressão de que são frias, impessoais. Frias e impessoais. Porque elas estão sempre em busca do entendimento, sempre em busca da sistematização, elas têm dificuldade de lidar com uma coisa horrorosa chamada emoções. E as emoções são uma coisa bastante irracional e inexplicável. O que acontece, porém, não é que elas não tenham emoção. O que acontece é que elas colocam todas as emoções debaixo do tapete. E essa parte da sua individualidade é pouco desenvolvida. Então, no fundo, elas são crianças. Muito sensíveis, muito vulneráveis. Demandam muita atenção. Demandam uma alta dose de carinho. São crianças afetivas. O intelecto é um brilho, mas nas relações, nem tanto. Simplicidade, vulnerabilidade, sensibilidade, carência de uma criança. Aí nós temos o quarto tipo, que é o tipo do sentimento. Essas individualidades são voltadas para a experiência interior, individual, objetiva do que elas sentem. Elas sentem. E não, por favor, nunca peça a uma pessoa dessa para ela explicar por que ela está sentindo. Então ela chega e fala assim: eu não gosto de fulano. Mas você não gosta dele por quê? Porque eu não gosto. Mas
você não dá uma razão. Aí ele mistura o sorvete de creme com sorvete de morango. A questão é que elas têm um faro imbatível. Elas são capazes de lidar com aquelas partes que a sociedade ocidental de hoje tem o maior medo, que é a nossa parte do sentimento irracional, primitiva. E elas detectam isso nas pessoas. Então, por debaixo de todas as convenções sociais, por debaixo de todo o brilho e o apuro das convenções sociais, das etiquetas, do modo de agir, do devo fazer isso, não devo fazer isso, elas captam a intenção que está por detrás dos atos. Então elas chegam e dizem assim: eu não gostei dessa palestra do Haroldo, porque ele está querendo aparecer. Ponto. Acabou. E não discuta. Porque se uma pessoa do sentimento disser isso, cuja função primordial é o sentimento disser isso, escute. Escute. Elas explicam muito mal, mas raramente elas falham nas suas percepções emocionais. Aí, como será então o processo de construção da virtude? Ora, Deus mistura todo mundo. Para o nosso pânico, Deus mistura todo mundo. Então você já adivinhou os casamentos. Quem tem a função sentimento casa com quem tem a função pensamento, é claro. Quem tem a função intuição casa com sensorial. Então o sensorial arruma a gaveta, ele põe cuecas azuis, calcinhas azuis, calcinhas vermelhas, organiza tudo. Você olha para o marido, ele é intuitivo. Perdeu a chave. Ele vai fazer a abertura do Congresso da Flórida. Ele não sabe onde pôs o computador. Percebe? Esses opostos se colocam por quê? Por quê? Então, pensando nisso, por que Jesus escolheu 13? Incluindo aqui Paulo. Por que 13 apóstolos? 13 seres humanos. Seres humanos, como Arthur destacou na característica de Simão Pedro. Pessoas. Seres humanos. 13, completamente diferentes. Então, adivinha quem vai para a primeira viagem com Paulo. E aqui há um detalhe, porque não foi uma escolha assim, eu vou viajar, porque Paulo teve a ideia, tem que viajar, tem que falar para gentio, e vou escolher alguém. Não. Foi uma manifestação mediúnica, voz direta, e a espiritualidade superior. Ali, no caso, Emmanuel dá a entender que são os espíritos que cooperam com Jesus Cristo na governança do orbe. Falaram assim: vai Barnabé e Paulo. Caramba! É um negócio. Porque o Barnabé é sentimento. O Paulo é assim: vou visitar aqui, estratégia, vou passar por aqui, faço aqui, eu prego aqui, faço aqui. E o Barnabé fala assim: dá para levar meu sobrinho? Porque, não é? Porque ele é filho da minha irmã, eu gosto tanto da minha irmã, eu gosto da irmã. E o menino é bom, tenho um afeto por ele. Aí o Paulo... E o legal do Paulo, né? Porque o Paulo, ele, apesar dele ter os aspectos da sua personalidade muito fortes, quer dizer,
Nós não podemos dizer que Paulo é alguém que tenha crise de identidade. Só se for identidade demais, né? Ele respeita. Então, quando dá o problema com o João Marcos, porque é claro que ia dar problema. É claro que ia dar problema. Né? Quando dá o problema, o Barnabé fala assim: então, nós vamos nos separar. Né? Que é a reação da função sentimento. Quer dizer, a pessoa que é a função sentimento, ela gosta e não gosta. Se ela gosta, ela está junto. Se ela não gosta, quer ir embora. É um negócio assim, básico. Né? E aí o Paulo chama ele e diz assim: isso nunca. Nossos laços são eternos. Você vai para cá, mas a gente vai se encontrar. Nós estamos juntos. Isso é uma beleza. Quando Paulo está no deserto, quem que ele encontra? Um casal. Então, Paulo está sempre encontrando a turma do sentimento. Não sei porquê. Doutor da lei, uma grande inteligência, não sei porquê. Claro que você sabe. Claro que você sabe. Então, aqui há um grande elemento que a gente gostaria de dizer, que é o aspecto pedagógico da lei divina. O aspecto pedagógico da lei divina significa assim, e o Jung foi muito feliz quando disse isso: todos temos as 4 funções. Nós não estamos dizendo aqui que você não tem sentimento, que você não tem a função pensamento, a função intuição e a função sensorial. Todas as criaturas têm as funções, é que elas estão harmonizadas de um modo muito único, mas você tem. E o que acontece conosco? Nós nos identificamos com um modelo, valorizamos, e quando você joga luz sobre algo, quando você valoriza algo, você cuida desse algo. Então é óbvio que a pessoa que tem a função pensamento realçada nela, o que ela vai buscar? Reforçar, aprimorar, desenvolver mais e mais e mais sua função pensamento. Então, cada vez ela vai falar melhor, cada vez ela vai elaborar melhor, ela vai fazer curso de retórica, ela vai aprender lógica, ela vai estudar filosofia, então ela fica cada vez melhor. O pensamento dela é uma faca, é uma lâmina de samurai, é afiado. E aquela função que ela não desenvolveu, que é o sentimento, fica uma função embrutecida. O que nos remete à mitologia grega, um dos trabalhos de Hércules, do herói. A Hidra de Lerna. Ele entra na caverna com a espada dele, que é, às vezes, já que nós estamos no ambiente espírita, eu posso criticar, porque eu faço parte. Nós espíritas agimos como Hércules. A gente quer fazer reforma íntima na base da... Cadê o dragão? Cadê? Vou cortar a cabeça. Não é assim? O quê? O problema é o quê? Egoísmo? Negócio de orgulho? Vou ser humilde agora. Não batam palma. Não é assim? É isso. A gente quer cortar a cabeça. O problema... O problema é que cortou a cabeça da Hidra e nascia 2. Aí ele cortava as 2, nasciam 4. Aí ele falou assim: vai dar ruim. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Talvez esse tenha sido o nosso equívoco quando falamos em reforma íntima. Porque a gente está gastando energia demais para combater a imperfeição. Não posso ser vaidoso. Então, tem 3 dias que eu não tomo banho e agora... Assim. E aí você corta uma cabeça, nascem 2. De repente ele lembrou-se da frase do seu mentor:
Impressionante isso. O centauro. O centauro. A mitologia é muito fina nos seus símbolos. O centauro é metade cavalo, metade homem. Só para lembrar a gente de que, se você é um encarnado, acredite, você é frágil. Quando Alcione está se preparando para reencarnar, o Antênio diz para ela: depois você parte numa missão arriscada. Gente, ela não estava em nosso lar, não, hein? Ela estava em outro sistema. Você parte numa missão arriscada. Você tem consciência de que tão logo você se corporifique na Terra, você vai experimentar uma profunda necessidade de compreensão e uma intensa sede de afeto. Bom, estar encarnado é uma situação de tamanha fragilidade. Por quê? Por vários motivos, mas eu considero aqui dois. O primeiro é esse danado aqui, que é o corpo físico. Porque ele é uma incógnita. Ele está bem, mas ele está mal. E uma coisa nós temos certeza: ele vai morrer. Isso dá em nós uma insegurança. Outra coisa é a perda da memória. Você perde a memória e perde a visão futura. Então você fala assim: por que eu estou aqui na Flórida mesmo? Não sabia, eu sei que eu conversei isso. Programei isso, o que eu combinei mesmo? Olha que coisa, né? E você não sabe muito bem quando que as coisas vão acabar e quando as outras vão começar. Então, estar encarnado, e é necessário que seja assim. Por quê? Porque o processo de aquisição da virtude, ele tem que ser espontâneo. Ele não pode ser robotizado. Então, a gente caminha assim. Você enxerga mais ou menos até ali e fala assim: eu estou sentindo que é por aqui, né? Vamos. Ah, não, acho que não é. Esse estado de fragilidade faz com que todos nós, seres humanos, tenhamos uma profunda necessidade de sermos compreendidos. Compreendidos e muita sede de afeto. Muita sede de afeto. Isso é importante. Então, nessa fragilidade, Hércules lembrou-se do seu orientador, Quirón, o centauro, metade animal, metade homem, que lhe disse que deveria, na luta, deixar que a luz penetrasse na hidra. Então Hércules levanta a hidra e a coloca na luz do dia. Quando ele faz isso, o leão vira um gatinho. A hidra murcha. Há um segredo aqui nisso. O seu grande orgulho, eu vou ter que usar o nome dele, porque ele é tão emblemático, que é o presidente de um país aí que vocês conhecem. Então, toda essa coisa, esse orgulho, né? Não é? Essa prepotência, esse jeito, esconde, na verdade, uma pessoa extremamente insegura. Uma pessoa extremamente frágil. Imagine o que é a todo segundo você ter que se impor aos outros, porque você vê os outros como alguém sempre melhor que você.
É muito sofrimento. Você a todo momento tem que provar que é forte e melhor. Por quê? Porque em algum momento na constituição dessa criatura, ela não consegue se ver frágil. Então talvez a grande luta seria só pegar a hidra e colocar no sol, seria só reconhecer assim, caramba, eu sou muito inseguro. Deixa eu fazer uma evangelização da infância. E cuidar daquilo que uma grande psicanalista, Melanie Klein, escreveu, a criança ferida. A nossa criança ferida. Então talvez o seu grande problema de vaidade, seu grande problema de gula, seu grande problema de orgulho, as grandes questões de defeito sejam no fundo uma fragilidade, uma baita de uma carência. Uma baita de uma carência. É quando você vê aqueles intelectuais discutindo, tanto de gente carente, querendo provar no esgrima intelectual, tudo para chamar a atenção e receber a aprovação dos outros. Então, a construção da virtude, começa por reconhecer-se criança. Esse é o símbolo do Cristo. Ele toma a criança e diz assim: quem não se fizer como uma dessas crianças, não pode entrar no reino dos céus. Não pode entrar. Então, às vezes, a gente examina as questões de casamento, as questões de briga no movimento espírita, ou as questões de conflito que a gente tem na vida, de uma maneira tão sofisticada, mas no fundo é a nossa criancice. No fundo, todo aquele conflito de quem vai ser o presidente da casa, é assim, dá um abraço, fala assim, fulano, a gente tem muita gratidão por você. Você é uma pessoa muito importante para a gente. Nós gostamos muito de você. E é isso. E a gente fica girando, para perceber, caminhando já para a conclusão. É passar rápido, né? Passar rápido. Então, a mensagem de Emmanuel, que está no Fonte Viva, capítulo 101, que se chama A Cortina do Eu. A cortina do eu. É uma cortina. Ela esconde mesmo. Emmanuel está comentando a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: pois eles procuram atender os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Não é? É que há uma questão no Livro dos Espíritos, não é? Em que Kardec pergunta, vou pegar ela aqui agora, né, para citar, a questão 895, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? É beber? Sexo? Comer carne? Ser vaidoso? Ser orgulhoso? Esse é o sinal? Que está longe disso. Os Espíritos respondem: o interesse pessoal. Acabou. O interesse pessoal. Então Emmanuel diz assim: em verdade estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Eu vou resumir. Por que você está fazendo aqui agora, nesse sábado, num congresso? Por que nós estamos aqui agora? Porque nós estamos matriculados em um curso, uma ciência, a ciência divina da comunhão com Deus.
É isso que você veio aqui. Você não veio aqui ouvir Haroldo, ouvir fulano, ouvir ciclano. Você não veio aqui participar de um evento. Você veio aqui aprender a entrar em comunhão com Deus. Essa é a nossa escola. É isso que Jesus tem a ensinar. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Interesses divinos. Por quê? Por detrás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Cortina do eu. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Olha isso. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Percebe? Porque nós verdadeiramente acreditamos que a regeneração planetária vai se dar quando todo mundo for igual a gente. Não é? Claro. Então, se você gosta de música clássica, você fala, não é possível. O dia que a humanidade parar de ouvir rock, todo mundo ouvir a música que eu gosto. Gente, o dia que todo mundo seguir a minha playlist, é regeneração. Interessante isso. Não é? Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Qual que é o problema disso? O problema disso é que tudo que não recebeu atenção em mim, em você, se transforma na hidra de Lerna. Tudo que não recebeu atenção, o Jung vai chamar isso de sombra, né? A sombra. Então, a pessoa altamente intelectual, ela é infantil nas emoções. E a pessoa extremamente sofisticada nas emoções é infantil nas ideias. Você fala assim, então, no profeta Jonas, que engoliu a baleia, ela, nossa, engoliu a baleia. Está lá no livro, engoliu. E aí, qual que é o grande... Por isso que os espíritos dizem assim, quando Kardec pergunta, mas o espírito não poderia progredir no mundo espiritual? Ele, não. Nós estacionaríamos. E o que se quer é progredir, é avançar para Deus. Então, o que acontece? Tudo que você nega em você está ao seu redor. Tudo que você nega em você está do seu lado. Eu percebi isso quando eu comecei a me dar conta, num processo terapêutico. A terapia que eu fazia era sair de casa para ir para o serviço de carro. Na hora que eu tirava o carro da garagem, todos os motoristas lentos de Belo Horizonte entravam na minha frente. Que eu não gosto de andar devagar, acelerado. Gente, é um negócio impressionante. Eles escolhiam o meu caminho. Então, quando eu entrei em contato com isso aqui, eu percebi o seguinte: essa circunstância, ela está me provocando. E aí eu entendi um grande padre jesuíta que disse assim, a vocação nasce de uma provocação.
a tua maior contribuição para o mundo virá de uma provocação que a vida vai fazer a você. Ela vai te irritar. Então é o que nós dizíamos. Tudo aquilo que você nega em você está no seu filho, está na sogra, está na esposa. Aí você muda já a 10ª casa espírita que você mudou e o presidente é sempre o mesmo perfil. O mesmo perfil. Por quê? Por quê? Porque aonde você for, você vai levar você. Não tem jeito. E a gente vai estar vivendo as mesmas experiências, porque vamos atrair essas situações e essas pessoas que no fundo somos nós. Somos nós. Qual que é o grande segredo aqui então? Acolher. Acolher. Ser corajoso o suficiente para reconhecer. Imagina um virginiano como eu. Reconhecer que há alguma virtude na desorganização. Claro que há. Claro que há. Porque também há um dom na improvisação. Há também um dom nessa capacidade de adaptação. Você não consegue controlar a vida. A vida flui. Ela é um fluxo. E como seria bom se o desorganizado aprendesse que há algum valor no organizado, na disciplina, que seria tão bom colocar a chave sempre no mesmo lugar, não é? Eu chego em casa e tem um lugarzinho para a chave, né? Lugarzinho da chave, fazer um cestinho bonitinho, com uma rosa, né? Uma plaquinha assim, lugar da chave do carro. Aí você chegar e colocar, porque imagina, são horas que você vai poupar da sua vida procurando a chave. Mas Deus mistura, gente, mistura para que a gente tenha essa riqueza. Mas nessa riqueza a gente entra no processo da comparação. Eu comparo. Não, mas fulano é melhor do que fulano. Fulano é melhor que fulano? Como assim? Como assim? E construímos um processo de desenvolvimento da virtude na comparação com o outro. Então eu me lembro da belíssima cena que é Jesus vindo buscar Paulo, do lado esquerdo Abigail, do lado direito Estevão. Porque a Abigail estava ao lado de Jesus, mas ela não deixou de ser Abigail. Ela não se transformou em Paulo, nem em Estevão, nem em Ananias, nem em ninguém. Então, ora, é você. É você. É você que vai melhorar. Você. Não se tornar outra pessoa. E quando a gente conseguir equilibrar com 2 elementos, direção e intensidade. O seu maior defeito pode se transformar na sua maior virtude. Porque o seu maior defeito, e aqui eu estou sendo bem kardeciano, na questão que o Alberto trouxe. Quando os Espíritos falam da paixão, eles dizem assim, são como o corcel, ótimos quando são dominados, arrasadores quando nos dominam.
seu maior defeito é a sua maior força. O seu maior defeito é a energia que faz você realizar todas as coisas. O que você está dizendo? Sim, o probleminha é só um negocinho chamado volume. Se você ajustar um pouquinho a intensidade, isso se transforma numa grande virtude. Então você olha para Maria Madalena, que cada noite estava deitada com um homem. E você fala, meu Deus, mas que coisa impressionante. Isso é um grande defeito. Jesus vem no volume e faz só isso aqui, ó, ajusta. E muda o outro elemento, que é a direção. Seu defeito talvez seja um probleminha de intensidade e a direção que você está conduzindo as coisas. Se você colocar essa energia na direção correta e na intensidade correta, será tua maior virtude. Porque essa mulher, que tem essa força, capaz de acolher, foi a que foi para o Vale dos Leprosos. Nenhum outro apóstolo foi. Entende? Então, esse Simão Pedro, que o Arthur deu nos exemplos aqui, se transformou no líder do colégio apostólico. Porque simplesmente ele canalizou a direção e a intensidade. E isso talvez, e aqui eu queria concluir, seja a grande luz para a gente pensar a virtude. Porque nós temos uma ânsia de podar pessoas. Nós temos uma coisa quase cruel de querer aniquilar as características das pessoas. Quando a verdadeira iluminação é não destruir, equalizar, ajustar e colocar na direção certa. Então Jesus não chega para Simão e diz assim, vem Simão, e eu te farei um apóstolo dos gentios. Não. Vem Simão, deixa tuas redes, porque eu te farei um pescador de almas. É um pescador. É um pescador. Continua um pescador. Ou talvez o chamado que todos nós estamos recebendo aqui é: olhe para você. Olhe para você com mais respeito. No sentido de, está exagerado, diminui o volume. Você sentiu que está colocando na direção errada? Coloca na certa. E pare de se comparar. Pare de se comparar. A obra divina é uma obra da diversidade. E nós gastamos muito tempo e muita energia querendo forçar as pessoas a adotarem padrões que são nossos, ou características que são nossas. E nos irritamos, porque o outro é mais emocional, ele vai fazer uma prece, ele chora. Ou então porque o outro é muito sério, ele... Né? Ou porque o outro é muito alegre, porque o outro fala, porque o outro é mais calado. A gente não entendemos ainda essa grande riqueza e esse grande propósito do Criador para nossas vidas. Eis a virtude. Dentro de nós está ela. Não fora. Não no outro. Em mim. Em mim. Então, Chico é Chico,
Divaldo é Divaldo. Você é você. Muito obrigado. Boa tarde.